Olá! No vídeo de hoje, veremos a resolução do exercício para calcular a distância entre duas cidades. O primeiro passo é determinarmos as variáveis que iremos usar no exercício. Aqui foram listadas a posição de uma cidade, a posição da segunda cidade e a distância entre elas. Podemos ver que todas as variáveis estão com suas caixas sem valores definidos, indica que elas ainda não possuem um valor determinado, ainda serão preenchidos. No primeiro passo do programa, ele vai pedir para que o usuário digite a posição ou a quilometragem da primeira cidade. Aparece a mensagem e nós digitamos, como por exemplo 1.10. Pode ser quilômetro, pode ser metro ou pode ser simplesmente uma posição. O valor 10 é armazenado para a posição da primeira cidade. Em seguida é pedido a posição da segunda cidade. Mais uma vez, a caixa de diálogo será aberta. Vamos colocar como exemplo a posição 9. Essa posição será guardada na caixa referente à segunda variável da posição da segunda cidade. Agora, para fazer o cálculo da distância entre as duas, o programa simplesmente irá fazer a subtração dos dois pontos. Como foi determinado, para a variável distância, ele atribui o valor da diferença da posição 1 e da variável posição 2. Foi igual a 1. Aqui foi colocada uma condição para verificar se a distância anotada entre as duas cidades apresentaria um valor negativo. O que nós sabemos que não é possível porque não existe distância negativa. Então, feita uma condição que caso o valor fosse menor que 0, teria que ser feito um tratamento. Pelos valores que nós demos, isso deu como falso, então ele não vai entrar nessa condição. Ele passou direto pelo SWIFT e foi direto para a parte final, onde é montada a resposta e dada a saída ao usuário. Como já vimos em outro vídeo, a utilização do mais para vincular a variável à string dentro da frase que é exposta ao usuário. A letra U foi apenas usada para representar uma unidade de medida qualquer. Por fim, a mensagem é retornada para o usuário. Agora vamos fazer novamente o exemplo para verificar caso ocorra da distância ser menor do que 0. Mais uma vez, as variáveis são identificadas e ainda novamente sem valor definido. Vamos entrar com o valor para a primeira variável, para a posição 1. Vamos atribuir a posição 1 o valor 9. Mais uma vez, o 9 foi levado à caixa correspondente à posição 1. Agora, para a variável posição 2, vamos colocar o número 13, para depois, na subtração, obtermos como resultado um valor negativo e ver o que acontece com o programa. É feito o cálculo da distância, a subtração entre as duas posições. Como esperado, obtido o valor negativo.
que vai para a caixa da distância. Agora o programa entrará nessa condição, verificará a condição e verá que ela é verdadeira. Vai ver se a distância é menor do que 0. Essa é uma maneira, ao comparar com se é maior que 0, a gente verifica se o número é positivo ou negativo. Ele viu que a condição é verdadeira, então ele vai entrar dentro do laço e fazer a operação que está sendo pedida. Para passar o número de negativo para positivo, apenas fazemos a multiplicação por menos 1. Então ele fala que agora a distância vai receber o valor dela mesmo, que ela existia antes, menos 4, multiplicado por menos 1. E assim obtemos o valor 4 positivo, que agora substitui o valor menos 4 na mesma caixa da distância, da variável distância. Por fim, o programa volta a formar a mensagem de saída. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham compreendido. Obrigado.